seja com todos vocês. Vocês sabem que a forma que Esdras, o sacerdote, fez a restauração do povo de Israel em Jerusalém foi quando ele abriu a Bíblia, a palavra de Deus. E diz a palavra que toda a gente se levantou. Durante muito tempo o templo estava destruído. A voz de Deus tinha-se esquecido. E os dias de hoje, aquilo que nós vivemos, muitas das vezes é a falta da voz de Deus. Por isso que este tema, enchei-vos, tem a ver com toda a palavra, desde a primeira letra até a última, de ser cheio da presença dele. E diz a palavra em Esdras, quando ele levantou, o povo chorou. Irmãos, deixem-me dizer uma coisa franca, antes de entrar no tema. Vazios. Quando nós estamos cheios, em que Deus já não tem espaço, nós não precisamos de tanto dele. Estamos realizados. Estamos confortáveis. Estamos como queremos. Mas naquela altura o povo já há muito tempo não ouvia a voz de Deus. E quando ouviram, diz a palavra, ouçam isto. Esdras abriu a palavra e o povo se pôs de pé. Em reverência. Uma das razões porque o mundo exige da igreja tem a ver com aquele que fala ao nosso coração. Eles exigem da igreja perfeição, sabem porquê? Porque sabem que Jesus é perfeito. Eles sabem que nós temos acesso àquele que transforma, àquele que traz conversão, àquele que traz arrependimento, àquele que traz um modo de vida diferente e que transforma. Mas eles não querem isso. Mas exigem da igreja. Porque, deixa-me dizer uma coisa, se vieste aqui para ouvir aquilo que é imperfeito, tens muito por onde haver falhas na igreja. Então a tua fé é muito imatura. Porque tu és chamado para ver aquele que é perfeito. Não é para ouvir o que falha na igreja. O que falha o pastor, ou a pessoa não me cumprimentou, ou seja o que for. Então o teu foco está nas coisas. Está no imperfeito. Deus não está a ocupar o centro da tua vida. Não estás a ser cheio. Porque Ele nunca vai falhar. Deus não falha. Deus não falha. Jesus Cristo não falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se procuras a igreja perfeita, estás a olhar para pessoas, porque Cristo já é perfeito. O teu foco está errado. Vamos orar. Senhor, nós damos graças nesta manhã pela Tua Palavra, porque ela única consegue transformar. É aquilo que nós mais precisamos, de ser cheios do Teu Espírito através dela, para trazer transformação, para que o Teu nome seja glorificado, para que Tu sejas reconhecido e que Tu és a razão do nosso louvor, da nossa adoração. É para aqui que nós viemos, para ver aquele que é perfeito.
Viemos para louvar e engrandecer o teu nome, porque tu és perfeito. E, Senhor, é isso que nós queremos. Transforma as nossas vidas e que a tua palavra, Senhor, produza aquilo, a tua vontade em cada um aqui nesta casa, para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Enchei-vos do Espírito, Efésios 5:18. É um versículo muito conhecido. Não é? Eu vou ler já e eu estou a precisar de lentes, mas não faz mal. E diz assim a palavra de Deus, 18. E não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, ou contenda. Nós vamos ler todo o capítulo de Efésios até o 20. E vamos ler do capítulo 4, versículo 32, para entrarmos no 5, para entendermos o que nós vamos falar. E aí eu só quero passar uma ideia muito, muito forte, é esta. Se tu estás cheio de ti próprio, das tuas necessidades serem supridas por aquilo que tu buscas, no material, seja onde for, numa carreira profissional, seja no que for, no relacionamentos, na família, seja onde for, então tu não tens a necessidade ou sentes a necessidade de ser cheio do Espírito. E a minha pergunta é, como é que tu fazes para ser cheio do Espírito? Vá lá, estamos num grupo. Como é que tu fazes para ser cheio do Espírito? Se tu já estás cheio, como é que o Espírito consegue te encher? Se tu já estás cheio. Tens que te esvaziar. Tens que deitar fora. Aqui a palavra aqui não está contra o vinho. Está contra o excesso. No original é o excesso. E na vida, tudo que é excesso na nossa vida, seja o que for, o vinho, relacionamentos, filhos, família, profissão, riqueza, matéria, seja o que for, em excesso, te ocupa. Te preenche. E não tens necessidade de buscar a Deus. Não tens necessidade de ser cheio dele. Então diz assim a palavra de Deus, versículo 32 do capítulo 4 de Efésios. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E a seguir ele continua, diz assim, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza, toda a avareza, nem ainda se nomeia entre vós, que eu nem consigo dizer coisas tão pesadas, como convém a santos, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, não antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino dos céus, ou de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque todas estas coisas vêm da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, ou no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem é oculto, até dizê-lo é torpe. Todas estas coisas manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te de entre os mortos, Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios ou loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Amém. O vinho, o que é que ele faz? Ele intoxica.
Quando nós estamos cheios de nós mesmos, do nosso pecado, nós estamos intoxicados. Da mesma forma como nós temos que desvaziar o copo, nós temos que fazer desintoxicação. Em Provérbios, vamos a Provérbios para nós entendermos o que é o efeito do pecado na nossa vida. Ok? Vamos a Provérbios 23 e versículo 29. Vamos rápido, só para nós entendermos o que é que eu estou aqui a falar. Já está aqui tudo. 23. Muito interessante este texto. E vocês vão entender o que eu quero dizer. 23, versículo 29, exatamente. 23, 29. Para quem são os ais? Ais no sentido de quem se queixa. Quem tem vida dura, quem se queixa. Para quem são os ais? Diz assim a palavra. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Ou a dificuldade? Para quem são as lutas, as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? O vinho faz. As pessoas fazem coisas, no dia a seguir não se lembram. Quando estão intoxicadas com o vinho. A gente tem lutas que não se apercebe pelo pecado, porque é que estão com feridas, com mágoas, com problemas. Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Sinal de quê? Vinho. Para os que se demoram perto do vinho. Para os que andam buscando vinho misturado. Porque eles misturavam água. Era X de copos mais água para ficar mais fraco. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando ele está forte. Não olhes para o pecado quando ele está forte. Está-te a atacar, está-te a tentar. Fica fora, não fiques perto. Fica longe. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como uma cobra, como uma víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas. E o teu coração falará o quê? Perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar e como se jaz no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Isto é o mundo a viver sob o pecado do ciclo. Pecado gera morte. Pecado gera mais pecado. E vai acabar em morte. Chega a um ponto que não se sente aquilo que se faz, não se entende aquilo que se diz, porque o pecado confunde. Paulo fala sobre isto, sobre cauterização. Fica um ponto em que tu não sentes. A palavra se abre e não me diz nada. O evangelho é falado, a mim não me diz nada. Porquê? Porque eu estou saciado do vinho. O vinho escraviza. O pecado escraviza. Traz o quê? Vício. Ele traz desperdício, falta de salvação no original e libertinagem. Assotia. A palavra em Efésios chama-se assotia, quer dizer, perdes, isto é, não ganhas salvação. Estás a viver uma irrealidade, uma fantasia. E isso é o que o pecado faz quando te sacia, quando te sentes preenchido, mas tens no dia a seguir que ir buscar a mesma coisa. Estás sempre presente, estás sempre perto. Te preenche. Seja o que for que seja em excesso na nossa vida, seja séries de televisão, seja o que for, seja comunhão, seja relacionamento, seja casamento, seja filhos, seja o que for que preenche. Em excesso é idolatria. Deus nunca deixou de dar isso a nós. Nós é que usamos mal. Até as nossas necessidades, elas se tornam o nosso centro. No final vou falar sobre João 6. Que o pastor falou um bocado.
Quando Jesus diz, eu sou o pão, quem comerá deste pão não terá mais fome, terá vida. Mas o povo diz, olha, são palavras duras que Jesus diz e eu não quero nada com isso. Já estou cheio. Eu já tenho a minha perspectiva, eu já tenho os meus alvos, o meu foco, eu sei o sentido da vida, até sou ajuizado. Até tenho compreensão da vida, até tenho sabedoria, eu não preciso destas palavras tão duras de Jesus. E Jesus vira-se para Pedro e diz assim, olha, e vocês também não querem ir embora? E deixem-me dizer, se isto não é suficiente para vocês se encherem, eu já não sei o que é suficiente. Pedro diz assim, pela força e cheio do Espírito Santo, para onde iremos nós se tu tens as palavras da vida eterna? Se a vida eterna, aquilo que Jesus nos oferece, não é o suficiente para nós o buscarmos, enchermos dele, então já não sei o que é que funciona. Entretenimento? Termos festa? Agora, vamos entender Efésios. Efésios, esta parte de Efésios era terrível no vinho. Terrível no vinho. Platão diz que era gente completamente embriagada, sempre embriagada. Esta era uma cidade da antiga Grécia, zona da Ática. E diz a palavra que eles andavam sempre. Vocês vão ver estas perversidades da fornicação, da prostituição. São autênticas orgias em público. Sabem porquê? Porque eles estavam sempre cheios de vinho. E quando nós estamos cheios de pecado, nós queremos pecar mais ainda. Mais. Vocês sabem que o vinho tem efeitos colaterais no sentido de nos expor mais. De nos fazermos mais extrovertidos. Com mais coragem. Isso vê-se muito, não é? Quando mulheres e homens querem ter encontros uns com os outros, e o vinho ajuda o espírito a ficar mais alegre, a ficar mais aberto. Mas daí vem as perversidades. Porque o vinho, a única coisa que vai-te fazer é trazer aquilo que está cá dentro. Por isso que Provérbios diz, eu não sei o que é que fiz no dia a seguir. Nem sei as frias desde que eu tenho. Nem sei quem me envolvi ontem. Não faço a mínima. Mas uma coisa eu sei, quando acordo eu tenho que lá voltar a beber. E o mesmo princípio do pecado é o mesmo princípio do Espírito. É a mesma forma, no dia a seguir tens que voltar a dar fruto. No dia a seguir tens que ir buscar a palavra. No dia a seguir a bênção se renova. Deus não usa. Deixa-me dizer uma coisa. O Espírito Santo quer encher-nos o copo. Para já, deixa-me dizer outra visão sobre isto. Tu não consegues suster aquilo que o Espírito quer derramar sobre ti. Porque ele é inesgotável. Ele não para. Ele transborda. Ele sai para fora. Quem consegue fazer parar és tu. E outra coisa. Água parada, ela faz mal. Ela estraga-se. Ela perde as suas propriedades. Ela perde o quê? Ela começa a apodrecer. Por isso que ela tem que fluir. Por isso que Paulo começa aqui em Efésios desta forma. Vamos outra vez para Efésios. Que diz assim. Como ele começa a dizer, antes sede uns para com os outros, benignos, misericórdios, perdoando-vos uns aos outros. Porque quando o Espírito transborda a tua visão, dessa água que transborda, não é só para ti, mas é para aqueles que estão à tua volta. O fruto começa a ser para os outros à tua volta. No vinho não, é só para ti. E só faz asneiras. Pensando nos outros. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como Cristo nos amou. O vinho fala sobre egoísmo. Pessoas que estão sobre o pecado, sobre efeito, acham que estão preocupados com aqueles que estão à sua volta. Arruinam famílias, destroem relacionamentos, perdem colegas de trabalho, perdem seja o que for. Porquê? Porque estão a investir em si, nas suas necessidades. O vinho aqui representa aquilo que nós enchemos, o pecado.
E tudo que é excesso passa a ser idolatria na nossa vida. Desde as necessidades mais básicas, às mais profundas para o nosso ego. E Ele continua. Nos amou e entregou-se a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação, em toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. O problema é quando nós nos desviamos, quando deixamos de ser nutridos e ser cheios, preenchidos, repletos pelo Espírito Santo na nossa vida. Porque toda a boa obra procede daquele que te enche, nunca de ti. A fonte é Ele. Se eu não tenho necessidade de o buscar para Ele me encher, é porque eu não quero ter este fruto. Vocês estão a ouvir? Se eu não quero dar bom fruto, se eu não quero ter amor na minha vida, se eu não quero ter benignidade, compaixão, seja o que for, então é porque eu não quero a palavra. E vice-versa. O mesmo efeito, a fonte é Cristo. Ser cheios e preenchidos. E temos prazer em Deus. Ter prazer em Deus é querer ser cheio. Mas não só ser cheio só para mim, cheio para aqueles que estão à minha volta. Para que eu também possa ser de bênção e abençoar aqueles que também estão a precisar e ser saciados. Nós podemos estar uma vida toda em relacionamento, mas se tu não falas que Cristo é o Salvador da tua vida, que Ele é Senhor, que Ele te transformou, a tua mensagem, ela perde-se. Porque no relacionamento tudo se confunde. Nos dias de hoje ninguém sabe distinguir o que é o bem, o que é mal, o que é mal, o que é bem, o que é luz, o que é trevas. Somos porreiros. Somos normais, somos iguais. Mas quando chegamos ao céu, alguém vai dizer, mas tu nunca me disseste que Jesus era o Senhor? Ah, mas eu queria que tu visses na minha vida. Eu tornei-me porreiro, cool contigo, para te ganhar. Mas Deus não precisa da tua força. O que Deus precisa é que tu o anuncies. E que vivas. Mas que anuncies. E essa é a diferença. Porque quando nós estamos a transbordar, não há maneira de tu não falares de Deus. Não há. Não há. Porque o prazer de Deus na tua vida é de tal ordem que Ele vai transbordar. É impossível. Porque sacia, porque é a tua alegria, porque é a tua felicidade, porque é o teu accomplish, é o teu cumprimento da tua vida, da tua identidade, de um ser com Deus. De ser um com Deus. E quando nós oramos, Senhor, faz-nos um. O princípio vai ser sempre Deus fazer a obra em nós para sermos igual a Ele. É nisto que nós vamos sempre precisar dEle. Nunca ao contrário. A única coisa que tu precisas é dizer, Senhor, eis-me aqui. Dobrar o joelho e arrepender. É a única coisa. Nesta altura, os mestres das festas de Baco, eles precisavam do vinho para entrar em êxtase, em emoções. E às vezes procuramos isto em igrejas, as emoções, o vinho traz isso. Mas esquecemos da racionalidade do Espírito. Nós esquecemos que nós não precisamos de coisas externas ou de parecências para provocar, seja o que for. Nós queremos é que o Espírito faça aquilo que é genuíno e vindo dEle. Que é a sua vontade. Que ela é perfeita, que ela é agradável e é o melhor para ti. Nós não confiamos em Deus. Porquê? Quando nós não confiamos em Deus, estamos a dizer, Senhor, tu não me conheces o suficiente. Então deixa-me dizer o contrário. Deus conhece desde a tua fio de cabelo até a planta dos teus pés, melhor que qualquer pessoa e tu próprio. Ele sabe o que é o melhor para ti. Então por que é que temos dificuldade em confiar? Porque há uma guerra. Ou queremos estar cheios de vinho, cheios de nós mesmos, cheios do pecado, cheios daquilo que nos satisfaz, daquilo que nos preenche, que até fazemos ciclo em ciclo. E afinal não precisamos tanto das palavras duras de Jesus.
O vinho provoca exaltação. Ele anula o pecado completamente, o laço da consciência. Completamente. Quem está alcoolizado não sabe o que está a fazer. O pecado é a mesma coisa. Porque na consciência está aí o Espírito. Para quando ela é reavivada, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, a primeira coisa que provoca em nós é o reavivar da palavra, do sentido da vida, daquilo que nós somos, da nossa natureza, dos nossos pensamentos, daquilo que está a ser necessitado de restauração. É automático. Por isso que é muito normal quando alguém se... Deve acontecer em vocês também. Anula os laços da consciência. Provoca, renova a exaltação. Mas tem um fim fatal com uma facilidade incrível. Pior ainda, podes morrer sem saber que morreste. Faz asneiras que nem sabes o que é que estás a fazer. No versículo 3, diz assim: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas vêm da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. O ser cheio do Espírito traz o que é? A consciência da moral. Traz preenchimento. Eu já não preciso de me rir de coisas tolas. Aqui em algumas expressões no hebraico, no grego, perdão, no grego mesmo, é até aquelas conversas de engenharia que fazem provocar riso, tipo programas de stand-up, que vêm coisas segundo as intenções subliminares ou ideias de piadas em que o onde quer chegar tem a ver com uma coisa mais obscena. É isto que ele está a falar. Veja a leveza que ele está a dizer. Quando vocês vêm com churrascos, com essas brincadeiras subentendidas, às vezes assexuadas, isto e aquilo, que têm segundas intenções, é aqui que ele está. Ele não desceu o nível ainda. É para vocês verem a perspectiva de Paulo do que está cheio do Espírito. Porque noutro tempo eras trevas, versículo 8, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. O vinho vicia. O Espírito Santo tem que viciar. Só que há uma diferença entre o vinho. Ele não te pede licença, o Espírito Santo pede. O vinho não te diz, o pecado não te diz o que é que vai ser o final da tua vida. Ele não te diz, ele apresenta sempre da melhor maneira, do mais bem pintado. O quadro mais lindo do mundo. Mas não te diz a verdade. Ele não diz que no final das coisas é morte e morte eterna. E essa morte não é a morte, é a morte mais difícil que o ser humano vai encarar, que é a ausência da presença de Deus, de estar longe de Deus, de não ser acarinhado, amado na presença da sua glória. Traz preenchimento. Os perigos aumentam quando nós tomamos as rédeas da nossa vida e enchemos com estas coisas. Coisas que às vezes achamos que é superficiais, coisas que nos fazem mal. Mas passados os dias estamos sempre lá, sempre a ser cheios, em que a palavra e o Espírito não entra, nem toma lugar naquilo que devia ser suposto, que é o teu coração. Como é que nós desvaziamos? Não vos embriagueis com vinho. Primeira coisa, o vinho não pode entrar no vosso corpo, no vosso copo. Mais uma vez eu vou dizer, isto não tem a ver com o vinho, tem a ver com o excesso. O original tem a ver mesmo com o excesso. Isto é, o vinho nesta altura para esta gente era o melhor da vida deles. Era o que eles mais ansiavam.
Vocês vejam o que é que está escrito a seguir. Paulo diz assim, não embregueis, e no versículo 19 diz assim: falando entre vós em salmos, hinos e cantos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo o nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitamos uns aos outros. Sabem o que é que Paulo está aqui a dizer? Vocês sabem o que é uma cidade completamente cheia de álcool? Uma comunidade toda ela que vive para o álcool. O que é que vocês acham que era o comum? Era berros, era barulhos, Vocês já apanharam pessoas que estão alcoolizadas e vão para a rua, falam alto. É o Benfica, tem lá um que é Benfica, passa todos os dias à noite. E estão a ouvir muito barulho. E está sempre a falar alto. Imaginem uma cidade completamente embriagada. Isto acontece. E Paulo diz o contrário. Vocês agora cantem. Porque este cantar não é na igreja. Este cantar não é na igreja. É na rua. Façam o contrário. Enquanto eles não sabem o que é que estão a fazer, fazem coisas estranhas, fazem coisas em público que é horríveis. Agora vocês fazem em consciência, mas a mesma coisa. Agora cantem palavra uns aos outros, cantem música que edifica a Deus, edifiquem uns aos outros em voz alta, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitamos uns aos outros. E porquê é que nós não nos sujeitamos? Porque, em primeiro lugar, temos temor a Deus. E depois sujeitamos aos outros. Porque mesmo para sujeitar à vida dos outros, tu precisas sujeitar primeiro a Deus, que te leva a sujeitar à vida dos outros. Comer o pão, beber do vinho, como fizemos há um bocado, é ser cheio do Espírito. Tu em Deus nunca vais ser cheio. Porque tu não vais ter nunca a capacidade de segurar aquilo que Deus quer te dar. Vai ser sempre acima daquilo que tu pensas ou imaginas. Porque se um dia tu achas que consegues conter aquilo que Deus te quer dar, então já estás a parar. Porque o que Ele quer é sempre renovar a água, o Espírito. Encher-te, até transbordar. Rios de água viva fluirão dentro de quê? Do vosso coração, do vosso ventre. Sairá. E o rio não para. E o rio não para. E elas são transbordadas para aqueles que estão à nossa volta. Tens que cantar para os outros. Tens que salmodiar para os outros. Tens que edificar para os outros. Tens que dar graças aos outros. Porque não há maneira de conter. Porque se contens é porque Deus não está ainda cheio. Porque a forma do vinho mostrar que está cheio numa pessoa é da forma como ela procede, do fruto que ela sai, da maneira como ela está. Da mesma forma, quando estás embriagado pelo Espírito, a forma é igual, só que a inconsciência é perfeita. E tem alcance. Por isso a minha pergunta, porquê é que nós temos dificuldade nas coisas que é para encher da palavra? Perdemos muito pouco tempo com ela. Na igreja estamos mortos que acaba o culto, que termine, que já passou da hora, que já fez o que for. Sabem porquê? Porque tu estás cheio. Cheio de ti próprio. Achas que já sabes o suficiente. Achas que já tens de Deus o suficiente. Achas que com a medida que tu tens de Deus já está suficiente. As reuniões mais importantes da igreja deveriam ser sempre a da oração. Ela é aquela que mede o quanto tu estás cheio ou não. Porque à medida que a gente se enche dele, mais tu vais querer dele. No início é difícil. A batalha vai ser dura.
Satanás vai tentar comer de uma só vez. Quando a expressão de tragar é comer de uma só vez. Vocês sabem que é uma draga? É uma que pega tudo de uma só vez. Às vezes pensamos que Satanás anda numa de brincadinha aqui e acolá e depois vai fazer o golpe final. Não. Ele quer comer de uma só vez. Às vezes até podes dizer, eu só meti o pé na argola uma vez. Mas essa vez foi suficiente. E isto é para nós refletirmos. E a pergunta é, sentes-te cheio? Mas cheio de quê? Vamos a João 6 para terminar. João 6. João 6. Seis 58. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram no maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Isto é ser cheio do Espírito Santo. E as pessoas estavam tão cheias das suas necessidades, procurar pão, procurar aquilo que Deus podia suprir, Jesus podia suprir, e Jesus estava triste. E muitas vezes nós não recebemos de Deus porque ao Deus ao dar, tu não partilhas, tu não transbordas para os outros. Não queres ser generoso, queres ser avarento, queres ver, e Deus sabe o teu coração. E às vezes Ele não dá, porque às vezes Deus quer tirar para dar a outro e tu dizes, não, isto é meu. Isto é meu. E como Deus conhece o teu coração, às vezes prefere não dar, porque prefere-te ti magro no céu do que tu gordo nesta terra. Por isso que Jesus usa aquela parábola, é preferível tu entrares no céu sem um olho ou sem uma mão, se ela for, quê? Da dificuldade para chegares lá. Então Jesus é radical. Deus é radical. E a seguir, ele diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos, agora é João que está a falar, ouvindo isto disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Porque a questão é aqui, ou eu despejo-me de mim mesmo, ou eu encho-me dele. Ou eu confio nele e desconfio de mim, ou eu confio em mim e desconfio dele. E então eu estou aqui nesse dilema, vou entregar a minha vida a ele ou não entrego? Porque as palavras que ele está a dizer são diferentes, mas leva a uma luta dentro de mim. Eu não sei se estou interessado nisso. É duro isto. É aquela pessoa que diz, tu tens razão, mas deixa-me viver a minha vida. Tu tens razão, até acredito naquilo que estás a dizer, mas eu ainda sou novo, tenho experiências para fazer, quero fazer outras coisas, quero experimentar, quero ganhar isto, aquilo, aquilo outro, e depois sim, eu quero chegar a ti. São duras, mas há aqui alguma coisa de verdade. Sabendo, pois, Jesus isso em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam, aqueles que andavam à volta de Jesus, aqueles que ouviam todos os dias falar da palavra, do reino de Deus, das novas palavras que vinham de Jesus, do próprio Filho de Deus, que eles murmuravam, mas isso é mesmo verdade, mas será que isto é, isto já começa a ser ele dizer que é o pão da vida e que a vida, quer dizer, que quem comer do pão não vai morrer, mas que é isto? Não estamos a perceber bem isto? Nós confiamos naquilo que vemos? Isto escandaliza-vos, disse Jesus. Virado agora para os 12. Agora ele está a falar para os seus. Não está a falar para os estranhos. Ainda que para Deus não é estranho, porque Deus conhece todos individualmente, conhece cada um por seu nome. Estou a dizer isto não de forma humana. Vamos lá entender isto. A dizer o que é. Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. O Espírito é que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. No versículo 68 diz assim,
Quando Jesus perguntou aos discípulos, vocês também querem se ir embora, querem se retirar da minha presença, não há problema, eu faço a obra na mesma. Deus não precisava de 12 discípulos ou 12 homens para ir à cruz. O propósito dele estava traçado. Deus não precisava de ajuda de 12 homens. Deus não precisa de transformação na tua vida com a tua ajuda. A única coisa que tu tens de fazer é confiar nele, é de produzir fé, é dizer eu creio e amanhã lá vou. E no final vais chegar à conclusão, o que fizeste em mim não veio de mim, veio de ti. E aí não julgamos os outros, e aí suportamos uns aos outros. Porque sabemos que a fonte que fez a transformação não veio de nós, da nossa sabedoria. E que disse Pedro? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós se tu tens as palavras da vida eterna? Se és o único que consegues preencher a minha vida, se és o único que consegues trazer razão à minha vida, se és o único que consegues trazer perspectiva nesta vida, se és tu que traz as palavras que nós nunca ouvimos e que trouxeste solução para este problema que é o homem. Minha pergunta continua. Tu estás cheio? E esse cheio é de ti próprio, do teu vinho, do teu pecado, que tens as coisas tão bem controladas que o Espírito só tem ali um momento. Era bom que o Espírito fosse o excesso. Era bom que o Espírito Santo de Deus fosse a prioridade da tua vida. E tenho a certeza que o resto ia sair do copo. Porque não há possibilidade. Eles misturavam um copo de água em cada dois. Acho que é assim a medida. Para abrandar o álcool do vinho. Mas Deus não quer isto. Deus quer pôr sempre o Espírito. E vai chegar um ponto que o vermelho vai embora. O pecado vai sair. Porque o vinho vicia, ele domina. Mas a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Cheia do Espírito, nunca mais é dominado. E é liberdade, porque o vinho traz libertinagem. Uma coisa parecida, mas não é igual. Uma maneira de veres que precisas ainda mais do Espírito é o teu prazer, a tua ansiedade em estar mais perto do Senhor. Isto é um sinal. Como é que está esse sinal na tua vida? Quando ouves falar, vai haver uma vigília de oração, qual é a motivação do teu coração? Eu quero vir. Não quero, é oração. Ou só quero ouvir palavras. Quero me encher para que eu misturar um bocadinho de água com o vinho e andamos aqui a peneirar. A enfraquecer o vinho. É aqui que vocês devem fazer as vossas perguntas. E eu também as faço. Porque antes de vocês receberem, eu recebo eu. A única coisa que faço aqui é partilhar com vocês aquilo que Deus me falou. Esta foi numa vigília de janeiro. Quando o Lucas, primeiro que falou sobre Efésios 5. Eu estava lá atrás. E eu não dou nada como perdido. Nada. Na igreja nós não podemos dar nada como perdido. Aquilo que ouvimos, aquilo que está sempre sensível ao Espírito, sensível a Deus, o que é que Deus fala, seja uma criança, seja quem for. Ainda hoje tive uma conversa ali com o Alexandre e saio daqui cheio dele. Cheio de Deus mesmo. E nós não devemos dar nada como perdido. E Deus falou-me sobre serem cheios do Espírito. Estás tu cheio, Marcos? Tuas convicções, da tua sabedoria, do teu conhecimento, ou o Espírito de Deus é que está a produzir essa obra em ti. Há maneiras de vocês verem o fruto. Vocês só têm que ser honestos, sinceros diante de Deus e se arrependerem. Senhor, muda esta forma de ver. Eu quero estar mais perto, mais próximo de ti do que do vinho. Vamos fechar os nossos olhos. E por algum tempo medita na palavra. Pensa naquilo que ouviste. Pede ao Espírito Santo para medir o teu coração. Olha, eu quero ainda estar mais de ti. Se estás a ouvir
é porque o Senhor falou contigo. O Espírito Santo é Ele, em palavras, em amor, é Ele que confronta. Mas confronta para ganhar, não é para destruição, não é para acusação. Isso é o diabo. O que o Espírito Santo está a fazer é assim: olha, eu quero ainda mais a ti. Eu quero que tu te aproximes de mim. Eu tenho mais coisas. Eu quero te encher, eu quero te renovar, eu quero te transformar. Eu quero que tu abençoes a vida de outros. Eu quero que sejas uma bênção na vida dos outros. Eu quero que seja luz onde tu estás. Que sejas luz implantado no sítio, no casamento. Pai, nós estamos fartos de casamentos, ó Pai, em que a luz ela está, mas ela não penetra. Ela não entra. Senhor, livra-nos do nosso pensamento de sermos cheios de nós mesmos, mas humilha, Senhor, ao ponto de dizer: eu preciso do Espírito Santo dentro de mim, para a minha família, para os meus filhos, para o meu legado. Pai, que haja jovens e na tua casa, Senhor, que se transformem, se convertam a serem cheios do Espírito, que percebam o quanto antes, o mais cedo, Senhor, de que ser cheio, Senhor, é o sentido da vida, é o que tu queres fazer na vida deles. O resto vai acontecer, o resto vai acrescentar, o medo vai sair, a dúvida vai desaparecer. Pai, em nome de Jesus, faz isto para a tua honra e glória. E que nós possamos ser de bênçãos para com os outros, para levarmos este transbordar, Senhor, para a rua. Ao ponto, Senhor, que nada fique indiferente àquilo que estás a fazer no nosso meio, no meio de cada um, individualmente. Senhor, nós estamos cansados de nós mesmos. E oramos para que tu enchas o nosso espírito. Senhor, que haja espírito de quebrantamento. Que haja espírito, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, limpa-me. Retira tudo aquilo que está a impedir, o excesso que está a impedir de ser cheio do Espírito Santo, de penetrar, de entrar e de fazer a obra que Ele quer fazer. Senhor, eu oro para que pessoas aqui nesta manhã se sintam cansadas de si próprias. Cansadas de si próprias, que possam se render. Há um desistir que é eterno. Desiste de ti, porque Jesus ao entrar, tu vais ser eterno, tu vais ser transformado, as coisas vão fluir, as coisas vão ser de forma que o Criador quer para a tua vida, que Ele sabe o que é melhor para ti. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu oro para que a tua palavra não termine, mas que ela morra, Senhor, em cada coração. Não permitas, ó Pai, que nem espinhos, nem a dureza do solo, seja o que for, impeça daquilo que tu queres produzir, o fruto na vida de cada um. Senhor, ajuda-nos a nós, ó Pai, a regar-nos uns aos outros com a tua água do teu Espírito. É isso que nós somos chamados como igreja a fazer uns aos outros. Pai, para a tua honra e a tua glória, faz isso, Senhor. Transforma e que haja choro. Em teu nome assim eu oro. Amém.